E essa postagem polêmica de Zack Snyder quebrou a internet ontem. O que ele disse? E por que causou tanta polêmica? Depois da vinheta eu te conto. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de mais polêmica envolvendo Zack Snyder e seus fãs. E por que não James Gunn e seus fãs? Os entusiastas do DCU contra os saudosos do DCEU. A saída do Henry Cavill do papel de Superman foi traumática. Diria que foi a mais traumática até hoje de todos os atores que interpretaram esse papel no cinema e na TV. Ele estava interpretando o Homem de Aço no cinema por 3 ocasiões. Se contar os 2 Liga da Justiça, são 4. E aí todas aquelas confusões, os filmes não performando como deveriam, os reshoots que exigiram que ele fizesse aquela volta de bigode apagado em CGI. Essa história eu já contei 1 milhão de vezes aqui no canal e eu não vou contar de novo. Mas a volta de Henry Cavill, depois de um hiato de alguns anos, é que foi a mais traumática pro fã, porque havia a expectativa de Henry Cavill voltar ao papel já em Adão Negro, como um antagonista do Adão Negro no filme. Porque o The Rock, Dwayne Johnson, queria um cara à altura dele. E para ele só interessava bater no Superman. O que o Dwayne Johnson conseguiu no fim das contas foi um pós-crédito, onde Henry Cavill aparece de volta ao papel de Superman, numa suposta volta do Homem de Aço. O Henry Cavill viu aquela oportunidade como uma forma dele finalmente interpretar o Homem de Aço, Superman, em filmes que tivessem uma pegada mais próxima dos quadrinhos, que não fosse a visão do visionário Zack Snyder. E ele topou fazer, mas logo depois, com o fracasso que foi Adão Negro, e os subsequentes fracassos que deram um fim definitivo ao DCEU, e a entrada de James Gunn e Peter Safran fundando DC Studios e o DCU, ficou mais do que claro que não existia mais espaço para Henry Cavill e seu Superman no futuro da DC nos cinemas. Bom, para que eu contei isso tudo? Porque ontem Henry Cavill fez 47 anos. Aliás, parabéns, Henry Cavill. 47 anos com um corpinho de 30, eu diria. Eu tenho 47 com um corpinho de 69, então, meus parabéns. Então, o Henry Cavill fez aniversário ontem, né? E aí o Zack Snyder, que contratou o Henry Cavill para ser o seu Superman em Homem de Aço, depois dirigiu em Batman vs Superman e depois em Liga da Justiça, fez uma homenagem ao cara. Colocou lá uma foto, não é uma foto rara, é uma foto que a gente já conhecia, que é o teste do Henry Cavill para o Superman. Ele fez o teste, aliás, com a roupa do Christopher Reeve. E aparece lá, no reflexo, o Zack Snyder tirando foto dele. Alguém muito parecido com o Zack Snyder, pelo menos. Eu acho que tá faltando algumas tatuagens, mas eu entendo que ele tenha feito essa tatuagem depois. E o Snyder escreve o seguinte, que o Henry Cavill é o maior Superman de todos os tempos. Elogio o cara nesse nível. Nesse ponto, você já coloca 2 polos em conflito. 2 polos em total antagonismo. Primeiro são os fãs do Snyderverse, do Zack Snyder, que acreditam no que o Zack Snyder falou. Não só acreditam no que o Zack Snyder falou, mas acham que o Zack Snyder falou uma verdade absoluta. Que Henry Cavill muito depois dos outros. E que adoraram a postagem. Ajudaram a reforçar que o Snyderverse é a melhor versão do universo DC que já foi feita em live action. Por outro lado, tem os haters do Snyder e os fãs do James Gunn, que estão ansiosos pelo próximo DCU e estão gostando do que estão vendo com o próximo Superman. E esses foram contra, começaram a criticar, dizendo que era pelo menos uma indelicadeza. Com o filme de Superman estreando aí há 2 meses, menos, o cara fazia a postagem dizendo que o Superman anterior é melhor. E aí os haters do James Gunn começaram a criticar, dizendo que o Superman do James Gunn nem saiu ainda, ele já tá, os fãs dele já estão revoltados que ele tem que ser considerado melhor. Bom, vamos lá. Para começar, há um consenso geral de que o Superman topo da lista é Christopher Reeve.
por tudo que representou, por tudo que foi o primeiro Superman, embora tenha umas continuações meio decadentes. Foi um Superman icônico e tal, blá blá blá. Então, pelo distanciamento do tempo até, o Christopher Reeve ele é considerado o melhor Superman. Mas tem gente que realmente considera o Henry Cavill. Tem gente que pode considerar outros, todo mundo é livre para ter o seu preferido. Só causou esse conflito na internet que eu vejo de uma forma meio incrédula, porque é uma discussão inútil. Né? Porque quem gosta do Henry Cavill não precisava que o Zack Snyder dissesse isso, porque já sabe que o Henry Cavill é o melhor Superman de todos os tempos. E quem odeia o Zack Snyder, odeia o Henry Cavill como Superman, não precisa levar a sério. Ah, isso aí é o doido que falou. Olhando pelo lado do Zack Snyder, ele contratou o Henry Cavill. Ele selecionou o Henry Cavill como Superman. É óbvio que ele ia falar que o Henry Cavill é o melhor Superman no apostar no aniversário do Henry Cavill. Não tem nada demais que ele falou, ele defendeu o peixe dele. Já pensou se ele escreve lá, parabéns, Henry Cavill, o segundo melhor Superman? Porra. Ou o melhor Superman por enquanto, hein? Porque em julho estreia... Não faz sentido ele escrever tal coisa. Ah, Pablo, mas ele poderia não ter escrito isso como uma forma de respeito à casa que o acolheu e que vai ter um filme de Superman agora. Teve um certo veneninho, porque o Snyder sabe que o novo Superman tá chegando. Teve um veneninho ali, teve uma tentativa de engajar e muito bem sucedida. Porque ao momento que ele fala ao melhor Superman de todos os tempos, ele tá meio que já alfinetando o próximo. O próximo nem saiu ainda, não dá nem pra entrar nessa lista. Mas ele tá alfinetando, ele tá lembrando que o Superman anterior é melhor do que qualquer outra versão. Aí deixa subentendido que até mesmo a próxima. Mas talvez tenha sido uma indelicadeza, uma falta de sensibilidade do Zack Snyder, mas isso, delicadeza e sensibilidade nunca foi o forte dele mesmo, né? Então a gente perdoa. Mas é o tipo de briga de internet que não faz muito sentido. E que os dois lados estão certos, os dois lados querem estar mais certos do que estão certos. E aí eles brigam. Eu acho que são torcidas co-irmãs e que a gente tem que torcer por mais filmes mesmo e bola pra frente. Só alegria. E você? Você acha que o Zack Snyder foi indelicado com o colega ou você acha que ele fez só o óbvio? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.